Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 44. Mateus, capítulo 13. Vamos ler o verso 44. Que diz assim, Mateus, capítulo 13, versículo 44. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja que aqui nesta manhã se reúne, cada um trazido pelo Teu Espírito, e com o propósito, Senhor, de louvá-lo, reconhecer que o Senhor é Deus, entoar louvores, entregar as nossas orações, os nossos pedidos, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, e pedir que o Senhor, por misericórdia, nessa manhã, nos abençoe com a sua bênção, nos abençoe com a sua presença, nos abençoe com o seu Espírito, e nos abençoe também com a sua palavra. Palavra que guia, que nos instrui, que nos dá vida. É a nossa oração, para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Queria ler para você o trecho de uma canção que traduzida tem como título: Eu ainda não encontrei o que estou procurando. E esse trecho diz assim: Escalei as montanhas mais altas, corri pelos campos, só para estar com você. Eu corri, eu rastejei, escalei os muros da cidade, essas muralhas da cidade, só para estar com você. Mas ainda não encontrei o que estou procurando. Mas ainda não encontrei o que estou procurando. Interessante que essa é uma música secular, daquele conjunto chamado U2, e parece que esse compositor, ele tem alguma familiaridade com as verdades bíblicas, porque na música ele fala sobre o reino, ele fala quando todas as cores se tornarão apenas uma, e outras menções que nos remete a trechos da palavra. E ele vai dizer que por mais que ele procure, ele não encontra o que ele está procurando. Ele já foi para muitos lugares. Ele já fez muitas coisas. Ele já procurou em diferentes experiências. Mas ele afirma categoricamente, como estrofe da sua composição: eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Eu sei que eu estou procurando alguma coisa. Eu sei que a minha alma tem sede de alguma coisa. Eu sei que a minha alma tem fome de alguma coisa. Mas eu não sei exatamente o que é. Então, eu vou dando nome às coisas que eu acho que é. E à medida que eu vou dando nome a essas coisas que eu acho que é, eu faço disso o alvo da minha vida. E eu vou procurando, e tem coisas que eu determinei como alvo da minha vida, e inclusive consegui, conquistei, segurei com as mãos, provei, mas não era.
A fome continuou, a sede continuou, a busca continuou. Eu não encontrei ainda esse algo que me completa, que me satisfaz, que me faria dizer assim: agora sim achei, agora sim eu estou saciado, agora sim eu estou completo. Agora eu posso dizer, eu não preciso de mais nada. Agora eu posso olhar para o outro e me dedicar ao outro, porque a minha fome já está satisfeita. Mas não, eu procuro, vou dando nome às coisas. Vou chamando de alvo, vou chamando de sonho, vou chamando de um monte de coisa. Vou chamando de conquista a ser ainda obtida. Mas por mais que eu vá buscando, eu não consigo encontrar. E eu tenho a impressão que não é só o compositor dessa canção que está nessa busca por esse algo que está em algum lugar, talvez na próxima esquina, talvez muito longe, mas que a gente sabe ainda não encontrou, e por isso que continua, mas não encontra, e por isso que continua. Agora, Jesus, nessa parábola, que é uma das parábolas do reino, ele vai falar de uma pessoa que encontrou esse tesouro escondido. Ele vai dizer assim: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. E por que ele vai e vende tudo que ele tem? Porque ele encontrou finalmente o que ele estava procurando. A alegria, a satisfação que ele procurava em todas aquelas outras coisas que ele foi acumulando na sua casa, na sua vida, porque ele achava que eram aquelas coisas que iam satisfazer. Então ele foi acumulando muitas coisas, e nada satisfez, nada, absolutamente nada. Mas finalmente ele encontra, e então ele vende tudo o que tinha acumulado na sua busca por algo, porque finalmente ele encontrou aquilo que lhe trouxe a satisfação, lhe trouxe a completitude, lhe trouxe a alegria. E você sabe que o reino de Deus chegou com Jesus. Jesus disse: se eu expulso demônios, então é chegado a vós o reino de Deus. De modo que quem se encontra com Jesus, encontra esse reino de Deus, esse reino do céu, esse reino que a alma deseja, mas não sabe que é isso, então vai procurando. Quem se encontra com Jesus, encontra não só o reino do céu, o reino de Deus, mas o próprio Deus. E essa é uma das revelações da palavra, que aquilo que a nossa alma tanto busca nas coisas, e não encontra, ela não encontra porque isso que ela está procurando não está nas coisas. Isso que ela está procurando está em Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. O que a nossa alma deseja, e talvez a gente dê o nome errado para essa coisa que ela deseja, irmãos, é Deus. É Deus. Mais precisamente na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. E por quê? Porque tudo que é eterno, tudo que a traça não corrói, tudo o que a ferrugem não destrói, tudo aquilo que ladrão algum pode roubar, ou seja, tudo aquilo que é eterno, está em Jesus.
O apóstolo João vai dizer que a vida, essa vida que a gente tanto quer, está nele. A vida estava nele. E era a luz dos homens. A salvação, que é muito maior do que simplesmente ser salvo de um inferno após a morte, mas a salvação da angústia, a salvação da depressão, a salvação da solidão, a salvação das preocupações desnecessárias, a salvação da inveja, a salvação de tudo que inquieta a alma. Pedro diz assim: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Essa sede de conhecer, de entender. Paulo vai dizer assim em Colossenses 2, 3-4, que em Cristo, em quem estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, Jesus não é assim uma das bênçãos de Deus, ainda que a maior, ainda que a melhor. Mas Jesus é a bênção onde Deus colocou todas as suas outras bênçãos. Ele como se fosse um tesouro onde Deus colocou a paz, onde Deus colocou a salvação, onde Deus colocou a verdade, onde Deus colocou a vida, de modo que quem perde Jesus, ainda que ganhe tudo, no fim perde tudo. E aquele que ganha Jesus, mas perde, talvez perde tudo, no final ganha tudo. Por quê? Porque tudo que está fora de Jesus é efêmero, é passageiro, é transitório, é temporário, é destinado a desaparecer. E tudo que está em Jesus é eterno, por isso que tudo que você tem em Cristo é para sempre. E é por isso que Paulo vai expressar algo que nós deveríamos cantar com ele como coro. Ele vai dizer assim: sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo e ser achado nele. Porque ser achado nele é ser achado na salvação. Ser achado nele é ser achado na vida. Ser achado nele é ser achado em Deus. Por isso Paulo, quero ganhar é a Cristo. E onde você quer ser achado, Paulo? Nele. Quero ser achado nele. Nada que está fora dele vale a pena, pelo que eu tenho nele. E segundo Jesus, é nele que está aquilo que a nossa alma procura, porque ter a Cristo não significa não ter outras coisas, mas significa colocar as coisas no seu lugar certo. Não como alvo de tudo da vida, mas como meio para o alvo da vida, que é Ele mesmo, Cristo. Porque você sabe que existe uma diferença entre se converter e mudar de religião. Existe uma diferença entre conversão e mudança de religião. Mudar de religião é só mudar de meios. Conversão é mudança de alvos. Então, mudança de religião é assim: o sujeito tem como alvo da vida o sonho, a casa própria. Ele colocou isso na cabeça, ele quer a casa própria. E não há nada de errado em querer uma casa própria. Legítimo. Mas esse sujeito, tudo para ele é a casa própria. E aí ele quer a casa própria dele, e tudo que ele faz na vida, ou tudo que ele ganha, tudo que ele perde, seja o que for, é a casa própria. E ele começa então a pedir pela casa própria, ele pede lá para um santo, ele pede para o Santo Expedito.
Ele quer a casa própria. Ele já prometeu que quando ele conseguir, ele vai pôr uma faixa. Só que aí ele assiste a TV e ele vê que tem alguém mais poderoso. Tem um monte de gente dizendo que conseguiu a casa própria pedindo para outro. Pedindo para um tal de Jesus. Ah, então eu vou pedir para Jesus. Aí ele troca de meio. Então ele não pede mais para uma entidade, ele começa a pedir para Jesus. Aí ele começa a frequentar a igreja. Aí ele começa a cantar louvores. Aí ele começa a carregar uma Bíblia. Aí ele começa a dar o dízimo. Aí a gente olha para ele e a gente diz assim, ele se converteu. Não, não se converteu. Ele só mudou de religião. O alvo continuou o mesmo. Só que um dia, Jesus se compadece desse sujeito, se revela a ele num desses cultos mesmo. E aí ele se deslumbra com Cristo. Ele percebe, é Ele. É Ele quem na verdade eu quero. E aí então Jesus deixa de ser apenas um meio e passa a ser o alvo de todas as coisas. Então agora sim houve uma conversão, houve uma mudança não só de meios, mas houve uma mudança de alvo da vida. Houve agora uma conversão, agora a minha vida é Cristo, a quem eu dedico todas as coisas, as minhas forças, o meu entendimento, o meu intelecto, tudo que eu venha a ter, ou não venha a ter, não importa. O que eu quero agora é morar nele. Aleluia. Agora houve uma conversão genuína. Esse agora recebeu o reino de Deus. Se tornou cidadão do céu. Aí você diz assim, bom, pastor, mas se eu não ir atrás, eu não tiver como alvo maior da minha vida as minhas coisas, quem é que vai atrás delas? Deus. Deus vai. Deus vai atrás de tudo que você precisa. E sabe por quê? Porque Ele sabe que você precisa. Só por isso. Porque Ele sabe que você precisa. Ele sabe que você precisa de comer. Ele sabe que você precisa de beber. Ele sabe que você precisa vestir. Ele sabe que você precisa de emprego. Ele sabe que você precisa de companhia. Ele sabe que você precisa de boas oportunidades. Ele sabe que você vive nessa terra e, portanto, você não precisa apenas de coisas espirituais, celestiais. Você precisa de coisas terrenas. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Eu me lembro, há muito tempo, eu estava participando, ainda bem jovem, de uma conferência missionária nas novas tribos do Brasil. E aí teve um momento ali na conferência que quem estava dirigindo chamou todos os filhos de missionários à frente. Filhos de missionários que estavam nas tribos. E aí as crianças ficaram assim todas à frente. E quem estava dirigindo fez a seguinte pergunta para nós que estávamos assistindo. Ele perguntou assim, vejam se tem alguma criança aqui desnutrida. Veja se tem alguma criança aqui mal vestida. Veja se tem alguma criança aqui em necessidade. Claro que a resposta era não. E eu posso dizer a você e testemunhar, irmãos, que filho de missionário é muito abençoado. É muito abençoado. Os pais ralam, mas os filhos são abençoados. Mas não apenas filhos de missionários, mas
filhos daqueles que têm Jesus como alvo, porque é promessa daquele que não mente, é promessa daquele que já nos disse assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Pois os gentios que procuram todas essas coisas, e de fato vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Deus sabe o que você precisa. E Ele é um Pai amoroso, que vai providenciar tudo o que você vier a precisar. Mas tem mais, não é só essa promessa. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza. Ele é muito rico. Segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Não há nada que possamos precisar que Ele não possa nos dar, que Ele não queira nos dar. Ao nos dar, Ele não ficará mais pobre, Ele continuará tendo tudo. E ainda existe Romanos 8,38. Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Então você fica liberado agora para se preocupar com uma coisa só: fazer a vontade de Deus em todas as coisas, porque aquilo que Ele precisar, Ele vai trazer para você. Você está livre, seja liberto, em nome de Jesus. Tem uma música, um hino, um cântico africano, que diz assim: já procuramos todo lugar, já apalpamos todo lugar, já rodeamos todo lugar, ninguém é igual a Jesus. Então o que a palavra nos revela é isso, irmãos. Aquilo que procuramos e não encontramos porque estamos procurando onde não está. O que nós procuramos não está em coisa alguma. O que a nossa alma procura está em Jesus. O que a nossa alma procura é Deus. E essa é a verdade que a palavra nos revela. Que Deus nos abençoe. Amém.